E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre fatorial. Essa notação ela é bastante utilizada na análise combinatória, porque a gente está sempre fazendo produto de números naturais consecutivos, então ela é bastante útil, tá certo? Antes de começar a falar de fatorial, eu vou fazer um probleminha para vocês. Um radialista pretende executar 6 músicas e resolveu que cada dia ele executará as mesmas 6 músicas, mas sempre em ordem diferente. Quantos dias ele levará para executar todas as sequências possíveis? Pois bem, a gente consegue resolver essa questão utilizando o princípio fundamental da contagem, tá certo? Se você não lembra, não sabe de que trata o princípio fundamental da contagem, clique no card aqui ao lado e assista essa aula sobre o princípio fundamental da contagem, tudo bem? Pois bem, vamos lá. Como são 6 músicas, eu vou fazer aqui, 6 tracinhos, certo? Essa aqui representaria, esse primeiro tracinho representaria a primeira música. Como não foi tocada nenhuma música, significa que aqui eu tenho 6 músicas para tocar. Já na segunda posição, eu vou ter 5 músicas para tocar, porque eu já toquei uma. Depois, eu vou ter 4 músicas, depois 3, depois 2 e depois 1. Vejam bem, vocês viram que essa questão aqui, ela envolve justamente um produto de números consecutivos. Isso se trata justamente do fatorial. Ele vai ser bem útil quando a gente for resolver questões que sejam com números grandes. Então, é bem mais fácil simplificar utilizando o fatorial ou representar dessa forma do que você fazer realmente o produto completo, tudo bem? Vamos para a definição de fatorial? Seja n um número natural, tal que n é maior ou igual que 2, define-se fatorial de n, que é representado por n, com essa exclamaçãozinha, tá certo? Como o produto dos números naturais consecutivos. Então, vocês vão ter essa representaçãozinha aqui, n fatorial vai ser igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2 e assim sucessivamente até chegar em 1. Por que n menos 1 vezes n menos 2? Porque você, quando está subtraindo cada vez mais um número, um dígito, você está chegando justamente ao seu anterior. Por exemplo, 5 fatorial. Então, 5 fatorial seria o quê? 5, que seria esse n, vezes 4, que seria o n menos 1, vezes 3, que seria o n menos 2, vezes 2, que seria, por exemplo, o n menos 3, vezes 1. Esse produto aqui, dá justamente 120, tá certo? Vamos agora para a propriedade fundamental dos fatoriais. Podemos generalizar essa representação de fatorial da seguinte forma, n fatorial vai ser igual a n vezes n menos 1 fatorial. Para que serve essa propriedade? Essa propriedade serve quando a gente precisa simplificar um fatorial, tá certo? Então, imagine que vocês têm esse 9 fatorial, tá certo? Então, eu posso dizer que 9 fatorial seria, por exemplo, 9 vezes 8 fatorial. Aí você vai dizer, mas por que eu vou parar no 8 fatorial? Você não precisa parar no 8 fatorial, você na verdade vai parar de acordo com a questão. Se nessa questão, por exemplo, eu estivesse perguntando a vocês quanto é 9 fatorial dividido por 7 fatorial, nós pararíamos no 7 fatorial. Por quê? Ao invés de fazer 9 vezes 8 vezes 7 até chegar em 1, e depois o denominador, nós faríamos 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. Então, quando eu divido uma coisa por ela mesma, isso dá 1. Então, isso restaria apenas 9 vezes 8, tá certo? Então, seria muito mais prático de resolver do que fazer esse produto todo, não é isso? Existem 2 perguntinhas, 2 notações muito utilizadas no estudo do fatorial e eu vou demonstrar elas agora. A primeira é a seguinte: por que 1 fatorial é igual a 1? Para resolver essa questão, eu vou utilizar aquela propriedade, tá certo? E eu vou usar n igual a 2. Então, imagine a seguinte situação. Para quem não lembra a propriedade que eu falei agora, n fatorial vai ser igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, n nesse caso aqui seria igual a 2, tá bom? Então, eu teria 2 fatorial igual a 2 vezes 2 menos 1
fatorial, tá certo? Concordam que 2 fatorial vai ser 2 vezes 1? Aí eu vou repetir esse produto aqui, ó. 2 menos 1 vai ser 1 fatorial, tá certo? Aqui eu vou ter 2 vezes 1, que dá 2. Se eu passar esse 2 dividindo, ó, nós vamos chegar ao quê, ó? Que 1 fatorial vai ser igual a 1. Então, chegamos à demonstração que 1 fatorial é igual a 1. Vamos utilizar a mesma propriedade agora para responder essa pergunta aqui, ó. 0 fatorial é igual a 1, por quê? Agora nós vamos utilizar para n igual a 1, tá certo? A mesma notação. Então, se é para n igual a 1, eu vou ter 1 fatorial igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. 1 fatorial, a gente já viu aqui, ó, que é 1. Então, 1 vezes 1 menos 1, 0 fatorial. Eu vou passar esse 1 dividindo e 1 dividido por 1 dá 1. Então, nós podemos chegar à conclusão, ó, que 0 fatorial é igual a 1. Então, sempre que vocês virem uma questão em que envolva 0 fatorial e 1 fatorial, nós diremos que ele vai ser igual a 1, tá certo? Pessoal, só para lembrar a vocês, tá certo? Que se vocês estão gostando desse vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no meu canal, tá certo? É muito importante isso. Ative o sininho, as notificações e também, se desejarem, me sigam nas redes sociais, tá certo? Mas voltando à aula, né? Eu vou resolver 2 questões que envolvem o fatorial de formas diferentes. Uma em um problema e outra de forma bem prática mesmo, para a gente pensar na fórmula. Então, vamos fazer o primeiro problema. Um garçom anotou os pedidos de 3 fregueses. Cada freguês pediu um prato principal, certo? Um prato principal, um acompanhamento e uma bebida. Então, cada freguês tem 3 pedidos. Posteriormente, o garçom não sabia identificar o autor desse pedido. Lembrava-se, porém, que não havia nenhuma coincidência entre os pedidos, ou seja, os pedidos não se repetiram. Os pratos principais eram diferentes entre si, o mesmo ocorrendo com os acompanhamentos e as bebidas. O número de maneiras diferentes de um garçom que o garçom poderia distribuir os pedidos entre os 3 fregueses é... Então, vejam só, essa questão a gente vai usar também o princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, vamos para a primeira situação, que é o prato principal. Esses 3 tracinhos estão representando cada freguês, tá certo? Então, para o primeiro freguês, eu tinha 3 opções de prato. Para o segundo freguês, eu vou ter 2 opções de prato. E para o terceiro, 1. Vejam só, isso aqui é um produto de números consecutivos, né? Então, eu posso representar ele, ó, como 3 fatorial. Já no segundo caso, nós vamos ter o acompanhamento. Então, é a mesma situação, ó. Para o primeiro freguês, tenho 3 acompanhamentos, para o segundo, 2 e para o terceiro, 1. Tudo aqui utilizando o princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, aqui eu também vou representar como 3 fatorial. E, por fim, a bebida. Então, para o primeiro freguês, 3, para o segundo, 2 e para o terceiro, uma opção de bebida, também 3 fatorial. Como aqui está tudo junto, né? Então, e são pratos consecutivos, né? Eu tenho prato principal, acompanhamento e bebida. Lembrem da aula do princípio fundamental, né? Nós temos uma tarefa seguida da outra, né? Então, eu vou fazer o produto dessas respostas. Então, 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. Vejam que nas alternativas não tem nenhuma questão que esteja representada dessa forma. Então, qual seria a representação? Justamente aqui, ó, a letra A. Porque 3 vezes 3 vezes 3 fatorial é a mesma coisa que 3 fatorial elevado ao cubo, tá certo? Próxima questão. Ele quer que vocês resolvam essa equação, tá certo? N mais 1 fatorial mais N fatorial dividido por N mais 2 fatorial. Quando vocês verem um tipo de questão dessa que envolve equação com fatorial, o objetivo de vocês é sempre retirar o fatorial, porque vocês não podem resolver uma equação com fatorial utilizando o fatorial no meio da questão, tá certo? Então, o objetivo dessa questão é, primeiramente, retirar o fatorial.
Então, eu vou olhar para o numerador e denominador e vou tentar simplificar o máximo possível. Como vocês estão vendo, n mais 2, ó, esse fatorial aqui, ele é maior do que n mais 1 fatorial, tá certo? Então, eu vou simplificar, na verdade, todos os membros. Primeiro, eu vou utilizar o fator comum, tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, ó. N mais 1, quem seria o seu antecessor? N mais 0, ou seja, n fatorial, tá certo? Opa! Mais n fatorial. Já no denominador, eu teria o quê, ó? N mais 2. E quem seria o seu antecessor? N mais 1. E o antecessor? N fatorial. Por que eu estou fazendo isso, professora? Porque, 9. Por que eu estou fazendo isso? Porque o objetivo é a gente retirar o fatorial. Então, apareceu o fatorial, o n fatorial, tanto no denominador como no numerador. Então, aqui eu vou utilizar a fatoração. Eu vou utilizar o fator comum, tá certo? Colocar o n fatorial em evidência. Quando eu venho para cá, ó, então eu vou ter esse produto aqui, ó. N mais 1 dividido por n fatorial, vezes n fatorial dividido por n fatorial, vai restar quem? N mais 1, mais, por causa da operação, n fatorial dividido por n fatorial, 1, tá certo? E o denominador, eu vou apenas repetir, n mais 2, n mais 1 e o n fatorial. Tudo isso igual a 1 sobre 9. Vejam que tanto no numerador como no denominador, eu tenho um produto. Então, eu posso dividir n fatorial por n fatorial. Resta só essa parte aqui, ó. N mais 1, concordam que é a mesma coisa que n mais 2? E agora eu vou repetir o denominador. N mais 2 vezes n mais 1. Tudo isso igual a 1 sobre 9. Novamente, ó, apareceu os mesmos termos no numerador e denominador. N mais 2 dividido por n mais 2, isso aqui vai dar 1. Então, vou puxar a setinha aqui, ó. Deixa eu apagar. Então, o que que vocês vão ter? N mais 2 dividido por n mais 2, 1. Tudo isso dividido por quem? N mais 1, que foi o termo que sobrou aqui, ó. Igual a 1 sobre 9. Pronto. Nosso objetivo foi concluído, que é retirar o fatorial dessa equação. Mas acabou a questão? Não. Agora nós vamos resolver a equação da forma que vocês conhecem. Como aqui é uma igualdade de fração, o que que a gente vai fazer, ó? Multiplicação de meio pelos extremos. Então, n mais 1 vezes 1 vai ser igual a n mais 1, porque quando eu multiplico 1 por qualquer coisa, é essa coisa. Então, 9 vezes 1 dá 9. Pronto. Agora, passando a parte numérica para o lado direito da equação, n vai ser igual a 9 menos 1. N vai ser igual a 8. Deixa eu corrigir aqui. N vai ser igual a 8. Pois bem, resolvemos nossa equação. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a aula, tá certo? A definição de fatorial, como trabalhar com fatorial, tá certo? Novamente, vou lembrar vocês, curtam esse vídeo se vocês esqueceram de curtir, compartilhem, me sigam nas redes sociais se tiverem, se desejarem. Se inscrevam no meu canal e também ativem as notificações, tá certo? Até a próxima!